Vamos agora para a previsão do tempo. A Defesa Civil aponta que 14 milhões e meio de pessoas foram afetadas com os desastres climáticos neste ano e as despesas já chegam a 1,4 bilhão de reais. Foi muito prejuízo que a gente teve. Quase 2.800 municípios do país, mais da metade do que a gente tem, esteve na situação de emergência ou calamidade pública nos últimos 12 meses. Atualmente, ainda há cerca de 1.200 cidades afetadas, ou pelo excesso ou pela falta de chuva. Ontem foi a vez da zona rural de Nova Venécia e Vila Valério, que ficam no Espírito Santo. As cidades enfrentaram os temporais com granizo, que destruíram grande parte das bananeiras da região. Vamos então falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque eu quero saber, Arthur, onde mais tem previsão para granizo nas próximas 24 horas, se ainda o sudeste do Brasil pode ser acometido pelos temporais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, o tempo vai dar uma aliviada na região sudeste, não há previsão aí para temporais no decorrer de hoje também durante a semana, porém os temporais vão ficar localizados principalmente aí no Rio Grande do Sul, com o avanço de uma frente fria que deve se limitar até o limite aí da região central do estado gaúcho, e a previsão que o acumulado entre hoje e amanhã possa chegar aí entre 50 a 100 milímetros, pode causar alagamentos aí de forma pontual, porém o risco maior é para a queda de granizo e as rajadas de vento que, como o sistema é severo, pode ter aí até a ocorrência de microexplosões e aí o vento passar aí de 100 km por hora. A tendência é que esses temporais se limitem somente aqui na área em vermelho, tempo firme em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou melhor, no Paraná. Olhando aí para o restante do Brasil, temos aí nas imagens de satélite a situação na qual, peço para passar a próxima imagem, obrigado, na qual tempo firme, principalmente no Nordeste, na região Sudeste, com pancadas de chuva no decorrer aí da tarde, também para a noite, no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso e na região Norte, que a chuva não está vindo volumosa, mas pode vir aí também com rajadas de vento acima de 40 km por hora. No próximo mapa, vamos olhar a situação do acumulado de chuva, que fica concentrada aí principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Demais áreas, chuvas agrícolas, que mal chegam a 10, 15 milímetros, até espera-se uma chuva um pouco mais volumosa, ainda no Espírito Santo e sudoeste de Minas Gerais, com um volume que pode chegar até a 40 milímetros, mas a condição não é para tempo severo. No próximo mapa, vamos ver a condição aí para as temperaturas máximas, porque a onda de calor começa amanhã, mas já tem muito calor fazendo aí pelo Brasil afora, com máxima de 31 graus em Erechim, Machado e também Taraquá, com máxima de 36 em Alta Floresta e 38 graus em Sobral. No próximo mapa, vamos olhar para a chuva nos próximos 5 dias, porque a tendência não vai mudar. Por causa da frente fria, até estabilidades são esperadas aí em Santa Catarina e no Paraná, porém chuva pouco volumosa, não há risco para tempo severo. Na região sudeste, mesma condição, devido à combinação de calor e umidade, devido aqui aos ventos oceânicos, chuvas também de formas isoladas. Região central do Brasil vai ferver aí com essas temperaturas chegando próximo a 40 graus e isso vai provocar principalmente o estresse térmico no gado em confinamento e nas granjas com aves e suínos, porque a chuva fica um pouco mais bem distribuída, principalmente na região norte e parte norte aí da região nordeste. No próximo mapa, vamos olhar para a questão da soja, porque justamente não é só o estresse térmico no gado em confinamento e também aí para a questão das aves e dos suínos, como também vai prejudicar as lavouras e pelo Brasil afora. Tá certo, Arthur, tá certo. E a gente estava falando aí das máximas também, né? Bom lembrar que já deu 40 graus aí na última tarde em algumas cidades do Brasil, né? A gente está aí com essa, claro, a onda prevista para quinta-feira, mas algumas cidades já trouxeram 40 graus, não é verdade? Exatamente. Então a tendência no decorrer dessa semana até ali terça, quarta-feira é Brasil Central com máximas perto de 40 graus, vale também para o interior do Mato Piba e região sul e litoral do Sudeste com máximas de 33, 34. Então vai ser um calorão. E, Arthur, fim da COP, né? Você como meteorologista, queria que você desse aqui a sua conclusão. A gente passou aqui uma arte que a nossa equipe aqui fez, mostrando os compromissos, mostrando os próximos eventos. Vai ter em 2025 a COP aqui no Brasil. Eu vou te falar, estou com grande expectativa, espero poder estar lá, porque eu acho que vai ser um marco aqui
tanto para o nosso país quanto para a meteorologia. Mas eu queria que você trouxesse as suas percepções do que foi acertado, né, e as metas que foram estabelecidas. Então, resumidamente, né, trazendo, acho que um ponto mais positivo disso tudo, foi que, apesar de estar ali num ambiente onde praticamente quem estava presidindo todas as reuniões era da indústria do petróleo, numa região que tem aí como principal atividade a comercialização também do petróleo, a situação na qual já, perante tudo que aconteceu, perceberam que aos poucos temos aí que mudar essa situação, trazendo a questão da sustentabilidade, combustíveis renováveis. Então já é um grande passo, porém é o que prometeram, né? A gente precisa ver na prática, prometer uma coisa, fazer é outra, porque tem toda também uma questão de dependência econômica dos combustíveis fósseis, tem toda uma dependência econômica dos combustíveis fósseis, isso não é uma coisa fácil de virar a chave. Então, que seja de forma gradual, mas que se inicie, né? Porque se não fizer nada, a tendência é o que a gente viu esse ano e ir piorando nos próximos anos. Agora, eu acho que o ponto mais negativo foi que todas as nações ali juntaram um fundo aí para os desastres naturais, somando mais ou menos ali 450 milhões de dólares. É bastante dinheiro, mas quando olhamos aí para um todo, geralmente um furacão aí de categoria 2, 3, quando chega próximo a uma região litorânea, bem populosa, o prejuízo ele já começa na casa do $1 bilhão. Então, ou seja, é muito pouco dinheiro perante ao grande desafio que o mundo enfrenta. E a gente até comentou no nosso podcast aí diário, podcast do Canal Rural, que a gente faz aí com muito prazer, sobre os prejuízos só nesse ano em relação aos efeitos climáticos aqui, 1,4 bilhão de reais só neste ano que foi disponibilizado. Então, talvez dependendo para quem realmente não seja a quantia necessária. E claro, eu acho que uma maneira um pouco mais realista, né, Arthur, de não querer zerar o uso dos combustíveis fósseis, né? Porque isso não seria possível. Até mesmo a transição vai ser necessária. Você ainda fazer o uso. O que a gente tem que fazer é a diminuição. E acho que um dos comprometimentos, né, que a gente comentou, vem justamente dos grandes países emissores de gás carbônico. Então, Estados Unidos e China, que juntos são responsáveis por 60% de toda a emissão de gás carbônico. E ainda usam, né, inclusive, o carvão em fábricas. Então, esse foi um compromisso dos grandes emissores de tentar aí realmente diminuir ou zerar o uso de carvão em fábricas, só eles responsáveis ali por 40% de toda essa poluição. Então, acho muito interessante, muito legal, a gente trouxe toda essa cobertura, junto também com a Marisa Trevisan, nossa repórter, o diretor de jornalismo Giovanni Ferreira, então muito importante. Agora vamos para a interatividade? Então vamos lá, tem aqui no nosso telão o Marcelo. Boa tarde, pessoal. Gostaria de saber como é que fica a previsão de chuvas para os próximos 3 meses em Bom Jesus do Piauí. O que você responde para o Marcelo? Então, respondendo aí ao Marcelo, tendência ainda de tempo seco no Piauí, ao menos até o início de janeiro. Até espera-se pancadas de chuva no decorrer aí da última quinzena deste mês, porém a chuva já começa a vir de forma mais bem distribuída e volumosa a partir de janeiro e aumentando lá para fevereiro e início de março. Então, até lá, segue essa situação de restrição hídrica, porém já é um cenário de melhora aí para o Piauí, o principal estado aí que estava sofrendo aí com a ausência de chuvas. Então, tendência de melhora aí em 2024 para o Piauí, principalmente aí para o pessoal de Bom Jesus. Tá certo, vamos mais uma aqui, a Doralice Aguilar. Tem previsão de chuva agrícola aqui para o município de Coronel Murta, Minas Gerais? Ela está querendo mais de 10 milímetros de chuva, hein? Não adianta ser menos. Então, respondendo a Doralice, temos aí chuvas agrícolas aí para o dia 19, dia 21, e aí depois janela de tempo firme. Chuvas mais volumosas aí a partir do dia 28, 29, continuando essas chuvas agrícolas aí na virada do ano, pegando o início de janeiro e continuando aí mais ou menos durante a primeira quinzena. Então, tendência aí de melhora aí para a umidade do solo, principalmente aí nessa região que fica aí mais ou menos aí no centro-norte de Minas Gerais. Tendência de melhora aí para o povo aí no norte de Minas. Tá certo. Aguinaldo de Melo, podem passar, por favor, a previsão para a cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso? Então, respondendo ao Aguinaldo, não tem jeito. Começando aqui pelas temperaturas, no decorrer aí dos próximos dias até o dia 19, máximas aí girando em torno de 40 graus, depois diminuir ficando na casa de 32, 33. Quando olhamos para a questão da chuva, muita pouca chuva, cerca de 50 milímetros até. Tem uma semana chuvosa aqui a partir do dia 19, continuando até o Natal, porém é muita pouca chuva.
porque essa região norte de de Mato Grosso está com o solo muito ressecado e ao menos aí o ideal seria 80 a 90 milímetros. Porém, é uma chuva que, claro, ajuda, mas quando a gente olha o balanço hídrico, a conta não fecha. Tá certo, Arthur. Obrigada aí pela sua participação mais uma vez e até mais. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você quer ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia? É muito fácil, gente. É só mandar uma mensagem para o número que aparece na sua tela. 11 94313 4234. Então aponte o celular para o QR Code que aparece também aí para vocês. É simples e muito fácil. Não esquece de colocar seu nome, cidade e estado. Além, é claro, de falar o que você produz na sua região. Não deixe de participar com a gente e envie vídeos também.